Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre criteriosa visão de futuro. Introdução. Toda análise séria e fundamentada das razões e dos motivos que levam pessoas, grupos e empresas ao êxito e à maturidade será inexato se não levar em conta a enorme importância de desenvolver e consolidar, antes de tudo, com racionalidade e lucidez, uma criteriosa visão do futuro. A preocupação e o cuidado com o dia de amanhã não dizem respeito apenas ao campo empresarial e corporativo ou a algumas pessoas em particular, mas a todos os seres humanos, visto que, sem uma perspectiva de médio e longo prazo, dificilmente alguém desenvolve de forma adequada seus atributos espirituais. Inovação e adaptação. A vida neste mundo de escolaridade, que é o planeta Terra, está de tal forma estruturada que constantemente promove a aprendizagem individual e coletiva dos seres humanos, além de ensejar a adaptação flexível das pessoas aos novos panoramas e paradigmas que continuamente vão se configurando sob o fluxo incessante de ideias e pensamentos. É inegável, todavia, que existe uma tensão entre a inovação e a adaptação e os meios de objetivá-las. É precisamente nesse sentido que o tema que ora analisamos sobressai em importância, pois a inovação e a adaptação, imprescindíveis na conquista do êxito, nos empreendimentos e na vida de forma geral, pressupõem a capacidade de projetar situações, diagnosticar eventuais problemas, antever soluções, enfim, ter uma racional visão de futuro. Visão abrangente e diferenciada. A força e a vivacidade próprias do estudo da espiritualidade, proporcionado pelo racionalismo cristão, permitem ampliar significativamente o olhar sobre a necessidade humana de ter uma visão de futuro fundamentada na inovação e na adaptação. A análise do valor da capacidade de inovação e adaptação do ser humano ante o dinamismo da vida ganha uma consistência diferenciada sob a compreensão de que inovar não é necessariamente melhorar algo existente, mas, muitas vezes, criar e aplicar soluções inéditas frente aos novos desafios, o que se obtém por meio do desenvolvimento consciente dos atributos da criatividade e da espontaneidade. No que se refere à adaptação, deve-se ter em mente que adaptar-se não é aceitar passivamente as novidades, amoldando-se a elas, mas discernir racionalmente entre inúmeras possibilidades antes impensadas, qual é a melhor postura a adotar, qual é a melhor opção a fazer, tendo sempre como prioridade o aprimoramento do espírito, praticando. O esclarecimento espiritual e a vontade de vencer com dignidade os desafios que a vida não cessa de oferecer são os elementos que permitem ao ser humano reconhecer as magníficas potencialidades inerentes à sua essência. Tais elementos, em verdade, sustentam toda a visão de futuro bem-sucedida e permitem o estabelecimento de estratégias que unem simultaneamente o desenvolvimento espiritual e a conquista da estabilidade material e emocional. Organização. A visão de futuro analisada na presente reflexão, à luz da espiritualidade que nos oferece o racionalismo cristão, tem referência direta com um conceito muito comum em nossos estudos filosófico-espiritualistas: a organização.
Por certo, a organização, consequência da disciplina e do método, representa uma providência que resguarda as pessoas das irresponsáveis improvisações que, não raras vezes, antecedem as derrotas, os fracassos, enfim, as experiências negativas das quais quase sempre a pessoa não se recupera facilmente. Critério e harmonia. Para se desenvolver uma visão de futuro criteriosa e harmônica em relação às necessidades evolutivas do espírito, é preciso cultivar um raciocínio lúcido, com traços de criatividade e salutar empreendedorismo, afastando projetos mirabolantes e estratégias fantasiosas que funcionam somente na teoria. Há que ter os olhos direcionados para a frente, para o futuro, mas, ao mesmo tempo, é imperativo manter os pés bem firmes no chão, ou seja, ater-se à realidade objetiva. Conclusão: sem nos afastarmos do tema, pretendemos informar àqueles que não têm dado a devida atenção aos seus projetos, que não têm procurado vislumbrar as consequências próximas e remotas de seus pensamentos e comportamentos, que é plenamente possível, em qualquer fase, uma vez que o espírito é eterno, reorganizar a vida, ampliar análises, traçar novas estratégias e romper com os limitados horizontes que uma existência indisciplinada e desorganizada impõe. A vontade de acertar, iluminada pela consciência espiritualista, não haja dúvida, vence a procrastinação e a preguiça mental, amplia a inteligência e o raciocínio e faz com que o ser humano reconheça a própria força e o poder que tem de projetar o futuro e agir de forma a conquistar, com previsibilidade e disciplina, as melhores condições para seu aprimoramento intelectual e espiritual, como nos ensina o racionalismo cristão. Muito obrigado.